Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota, estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre integrais, mais especificamente sobre uma das ferramentas que a gente tem para resolver uma integral, que é a mudança de variável. Bom, eu vou começar o vídeo de hoje já dando uma super dica que, por um bom motivo, os professores geralmente não dão, que é, existem algumas partes do cálculo que são mais fáceis do que as outras. Existem algumas partes que a gente consegue desenvolver melhor e, a partir daí, aproveitar para tirar uma nota maior nas listas que envolvem essas partes ou até nas questões que aparecem na prova envolvendo essas partes. O vídeo de hoje vai tratar sobre essa parte. Então é importante você prestar atenção no vídeo de hoje, não só para aprender essa técnica, não só para aprender a resolver esse tipo de exercício, mas também para ficar ligado, ficar esperto e esperta quando você tiver na sua frente algum exercício, alguma questão sobre isso, você já poder ali garantir o seu pontinho de graça. Certo? Bom, de graça não vai ser, porque a gente vai ver nesse vídeo aqui que tem algumas complicações que podem atrapalhar a nossa vida na hora de resolver os exercícios. Então, hoje a gente fala sobre integrais. Só recapitulando, o curso de cálculo tem uma divisão básica de três grandes áreas, que são limites, derivadas e integrais. Integrais, então, compõem a última parte do curso de cálculo 1, geralmente é dividido assim. Isso quer dizer que isso aqui é matéria para a sua última prova, para a sua última lista de exercício, quem sabe, caso você tenha aí uma divisão de 3 provas para separar direitinho cada conteúdo. Se isso aqui é a matéria da última prova, você precisa saber que esse tipo de conteúdo vai chegar até você, ou você vai chegar até esse nível em cálculo, em um momento muito cansativo da sua rotina, porque significa que a gente está no final do semestre. E final de semestre, se você ainda não está no final de semestre e está vendo isso antes, ou se você está tentando mais uma vez, você precisa lembrar que final de semestre é uma doideira. Final de semestre não dá para fazer nada, não dá para respirar, não dá para se planejar direito. Então o que você tem que fazer é se agarra a todo aquele tipo de conteúdo que vai poder facilitar a sua vida, vai poder te garantir mais pontinhos extras, como é o do vídeo de hoje. Então a gente também vai usar o vídeo de hoje para retomar algumas ideias sobre o curso de cálculo e para ver qual é a nossa postura diante de alguns desses exercícios, tá certo? Então, como eu já comentei, o vídeo de hoje é sobre mudança de variável. E por que a gente precisa dessa ferramenta em específico? Bom, vamos lá. Vamos só revisar. O que a gente entende por integral? Bom, integral tem a ver com área, o professor te explicou, ou você viu aqui no canal, porque tem um vídeo muito bacana sobre isso. Integral tem a ver com área. Então, se eu tenho aqui o meu gráfico, xy, e eu tenho aqui uma curva, uma função, através da integral, eu busco o cálculo da área embaixo dessa função, dessa curva. Muito bem. Só que como a gente define a integral, e isso é bastante importante porque a gente acaba esquecendo ao longo do curso, não é de uma maneira muito simples. A gente define a integral a partir de uma soma, chama uma somatória de Riemann, certo? Então, a partir dessa soma, a gente define o que é a integral para poder calcular essa área debaixo da nossa função. Integral é a área debaixo do gráfico? Não. É uma ferramenta que a gente usa para calcular, certo? Muito bem. Através dessa definição, que a gente usa limite em uma dada soma, a gente chega até a integral. E para poder calcular de fato uma integral, a gente não faz uso dessa soma, dessa definição toda vez, porque a gente tem uma coisa muito importante aqui, que é o teorema fundamental do cálculo. O que o teorema fundamental do cálculo vai falar? Bom, o teorema fundamental do cálculo vai nos falar que existe uma função f grandão de x que é definida através de uma integral de uma f pequenininha de x dx. Então vamos analisar o que ele diz para a gente. Bom, ele diz aqui que eu tenho uma integral. Dentro dessa minha integral eu possuo uma função aqui, uma função pequena, f de x, certo? Se eu quiser resolver essa equação, perceba que a gente pode olhar ao inverso disso aqui. Bom, aqui a gente tem a fzão linha de x é igual a isso, mas
Olhando ao contrário, a gente vai ter que a integral de f de x dx é igual a uma outra função, vamos até mudar a cor aqui, para ficar bem destacado, é igual a uma outra função f grandona de x derivada. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele dá a ferramenta para a gente resolver uma integral, porque tudo que a gente precisa achar para resolver uma integral é uma função anterior à que está aqui dentro, que quando eu derivar vai virar aqui dentro. Então eu olho para a função que está dentro da minha integral e me pergunto que função que quando eu derivar eu chego até essa função. Muito bem. Isso é muito bom lembrar. Por quê? Porque a gente acaba esquecendo. Da mesma maneira como derivada é definida com um limite, bonitinho ali, a gente implementa o h de quando h tende a zero, a integral é definida de um modo muito complicado. E o que a gente tem para resolver os exercícios não é de fato a definição, mas são as ferramentas. Sempre que você buscar uma integral, a primeira coisa que você vai ter que se perguntar é: eu conheço uma função que quando eu derivar eu vou cair aqui? Então, quando eu bato o olho aqui, tenho aqui uma integral de uma função g de x com d de x. A partir do momento que você bate o olho na sua integral, você olha para essa função aqui, ó, tudo que tem entre o símbolo de integral, certo? Então, entre esse símbolo e entre o seu d de x, d de θ, d de y, não importa, o d ali que representa o infinitesimal. Tudo que tiver aqui entre esses dois caras, você vai olhar e pensar, eu conheço alguma coisa que derivando eu chego nisso aqui? Se a resposta de imediato for sim, eu conheço como, por exemplo, eu vou olhar aqui a integral de 2x d de x. Minha primeira posição é, o que está entre o símbolo de integral e o meu d de x? Bom, eu tenho um 2x. Eu conheço alguma coisa que quando eu derivo vira 2x? Bom, eu conheço. Qual que é? É o meu x ao quadrado. Por quê? Pela regra do tombo, isso aqui, quando eu derivar, o meu 2 vai tombar, isso aqui vai virar 2x. Eu olhei para a minha função, descobri, busquei lá na mente alguma função que eu já conheço, que eu já vi anteriormente, que quando eu derivo, acontece isso. Maravilha, muito bem resolvido. Porém, pode acontecer também de você bater o olho aqui e ter alguma coisa desse tipo. Seno de x ao cubo, tudo isso dividido por e elevado a π d de x. Bom, olhando aqui, eu não conheço nenhuma função. Eu acredito que você também não conhece nenhuma função que quando eu derivar, eu vou chegar nisso aqui. Não conheço nenhuma função. Nessas ocasiões, onde a gente não conhece que tipo de função está ali no meio entre o símbolo da integral e entre o meu dx, nesse momento é que a gente vai buscar algumas ferramentas como a que eu vou apresentar no vídeo de hoje. Por quê? Porque toda a ideia é baseada nisso, de você achar uma outra função que quando eu derivar, chega no que eu quero aqui, certo? Então, você vai buscar primeiramente na sua mente, na sua memória. Se você não encontrar lá, você vai ter que utilizar alguma ferramenta para resolver essa integral. Tá bom? Então, bateu o olho, lembrou de alguma coisa? Resolve. Maravilha. Dá aquela derivada só para conferir e bora para a próxima. Bateu o olho, não lembra de nada que quando deriva daquilo, aí você tem a certeza de que você vai ter que usar alguma ferramenta. Tá. A ferramenta de hoje a gente vai usar em um caso muito particular. O caso em que a gente vai usar é para o caso de onde dá para encurtar a nossa função, de onde dá para a gente transformar a nossa função em alguma coisa bem mais simples, certo? Então vamos lá. Vamos aplicar então. Aqui de cara a gente vai olhar para a nossa função que está dentro aqui. Vamos só lembrar, a nossa função é tudo. Isso é bastante importante, porque, por exemplo, aqui nesse outro exemplo que eu apontei, tem uma multiplicação e uma divisão. Você pode pensar que são funções separadas, certo? Então, uma função aqui, outra função. O que eu vou buscar? 3 funções separadas que depois que eu derivar e multiplicar tudo, vai dar isso. Não, não é isso. Isso aqui é uma função só. Você tem que olhar como isso. Então, nesse ponto aqui, vamos ver o que a gente tem de função. A nossa função f de x
ela é x menos 1 elevado a 10. Qual que é o problema aqui? Eu não conheço nada que quando eu derivar chega nisso aqui. E digo mais, quando eu aplicar uma derivada nisso aqui que a gente já tem, eu vou perceber o quão confuso é essa função. Por quê? Bom, você pode pensar que a primitiva disso aqui, uma coisa que eu posso derivar, é x menos 1 elevado a 11 dividido por 11. Por quê? Porque quando eu derivar, o meu 11 vai tombar, né? Então, isso aqui vai tombar. Vai ficar 11 que multiplica x menos 1 elevado a 10 dividido por 11. O 11 vai cortar. Eu vou chegar aqui onde eu tenho. Tem um problema muito grave com isso, que é exatamente a regra da função composta. Você esqueceu de derivar o que estava dentro do parênteses. E aí, não tem outra saída no seu professor anular sua questão. E não é isso que a gente quer. A gente quer que isso aqui seja ponto gratuito para a gente. Muito bem, então a gente já sabe que é uma função que a gente não sabe de onde veio, e também quando a gente começa a olhar para onde ela vai, a gente percebe que ela é meio complicada por causa da regra do produto. Porém, dá para a gente simplificar ela. A dica aqui é o título da aula. Sempre que você tiver uma função aqui que dá para encurtar, o que a gente vai fazer é substituir por uma outra incógnita, por uma outra variável. E qual que vai ser essa variável? Geralmente nos livros de cálculo, nas provas, nos exercícios, os professores usam u. Então, a gente vai usar a nossa nova variável u. Aí você pode me perguntar, quem que é esse u? Onde esse u entra no que a gente tem até agora? Não entra, porque ele quem vai colocar vai ser você. Você simplesmente vai chamar a expressão de outro nome e aí vai resolver a partir daí. Por quê? Lembra do que a gente fez aqui erradamente? A gente resolveu fazendo a regrinha do tombo, pensando só na regra do tombo. E é exatamente isso, a sua mente vai querer aplicar direto a regra do tombo e em partes ela está correta. Por quê? Tem como a gente transformar isso aqui em algo que só precise da regra do tombo. Por exemplo, se fosse x elevado a 10, aí sim, aí seria x elevado a 11 dividido por 11. A hora que eu derivar isso aqui, o que a gente vai ter? Vai tombar o 11, que multiplica x a 10, está dividido por 11 aqui, cortou 11 em cima, cortou 11 embaixo, eu tenho x elevado a 10, que é justamente o que eu queria, integrei. É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos transformar essa função que a gente tem em alguma coisa que só vai depender da regra do tombo. Então vamos lá, como que a gente faz isso? Usando a nossa nova variável que vai ser u. Ele vai ser exatamente igual a x menos 1. Por quê? Porque agora, ali dentro do meu parênteses, fica u elevado a 10. E isso é incrível, porque, como a gente acabou de fazer, a gente sabe resolver quando é uma potência de uma incógnita simples sozinha ali. Então é isso. Muito bem, mas qual que é a dica aqui? Qual que é a pegadinha que a gente tem que se atentar? Que a gente vai mudar a nossa variável u. Porém, o nosso d de x, vamos sublinhar ele aqui até de outra cor, o nosso d, ele aponta a variável para a qual a gente vai buscar essa integração. A variável que está colada no d é o x, então essa integral inteira é baseada em integrar o x, só que a gente quer agora integrar o u. Então, o que a gente faz? Eu vou buscar substituir esse dx por um du, porque é o u que a gente vai usar. Bom, se u é igual a x menos 1, o que eu vou fazer é aplicar a derivada nos dois lados. Então, de um lado, eu tenho apenas u, é a derivada de u. Deriva u, é a derivada de u. Maravilha. Deriva essa expressão em x, o que a gente vai ter? Bom, o x está com expoente de 1, então, pela regra do tombo, ele vai virar 1 e vai multiplicar e vai virar dx. Agora eu tenho tudo o que eu preciso para substituir e transformar a minha vida em algo muito mais simples. Como que eu vou fazer isso? Bom, a integral de 0 a 1 de x menos 1 elevado a 10 de dx agora se torna a integral de x menos 1 tem outro nome agora. O novo nome de x menos 1 é u. U elevado a 10, porque o 10 não mudou nada, que multiplica dx também tem outro nome.
Vamos olhar aqui, ó, que o dx é a mesma coisa que du. Muito bem. Outro ponto importante que você precisa prestar atenção é os limites de integração. Por quê? Porque esse limite aqui está para x, mas a gente não quer eles para x, a gente quer eles para u. Então, o que a gente vai fazer aqui é substituir. Muito bem. Então, o u ele é igual a x menos 1. Então, o primeiro limite, esse que fica aqui embaixo, o x é igual a 0. Então, u é igual a 0 menos 1. Isso aqui me dá que o u é igual a menos 1. Já no meu segundo ponto aqui, 1. Então, eu tenho aqui o meu u, pela minha regrinha, né? X menos 1. E o x aqui está valendo 1. Então, isso aqui é 1 menos 1. Isso aqui vai me dar que u é igual a 0. Então, mudou. Aqui embaixo antes era 0, agora vira menos 1. Aqui em cima era 1, agora vira 0. Muito bem. Agora, o que a gente precisa é resolver. Eu conheço alguma função que, quando eu derivo, vira u elevado a 10? Conheço. Isso aqui é u elevado a 11 dividido por 11. E é isso que a gente vai aplicar ali. Então, a gente tem a integral com os limites menos 1 e 0 de u elevado a 10 de du é igual à minha função u elevado a 11 dividido por 11 avaliado em menos 1 e 0. Muito bem, o que a gente pode fazer aqui agora também é, de fato, completar. Eu tenho aqui que o meu u eu vou substituir por 0, então fica 0 elevado a 11 dividido por 11, menos o meu segundo item. O meu segundo item eu substituo 1 por menos 1. Então, menos 1 elevado a 11 dividido por 11. 0 elevado a 11 é o próprio zero, e dividido por qualquer coisa, isso aqui é zero, certo? Menos 1 elevado a 11, isso aqui é um expoente ímpar, então vai manter o sinal que já está. Isso aqui vai ser menos 1. Isso aqui é igual a menos, aqui dentro do parênteses, menos 1 sobre 11. Jogo de sinal, menos aqui fora, menos aqui dentro. O que eu tenho é, no resultado, 1 por 11. Então, no final das contas, a gente desvendou o mistério, que de 0 a 1, x menos 1 elevado a 10 dx é exatamente igual a 1 sobre 11. E está feita a sua integral. Tudo que a gente precisou se atentar são 3 pontinhos importantes. O primeiro ponto é como eu transformo aquilo em algo que eu conheço. O segundo ponto é substitua até mesmo dx, então faça a derivada dos dois lados da minha nova variável. E o terceiro ponto é substitua os limites da integração. Vamos aplicar de novo para fixar esse conteúdo. Então, aqui de cara, eu já consigo ver que não é uma função que eu conheço a integral. Não é uma função que eu conheço alguma coisa que, quando eu derivar, vira o que está aqui dentro, entre o meu símbolo de integral e o meu dx. Mas a gente vai usar o método da substituição e vai desvendar. Por quê? Porque se fosse a raiz de x, eu sei a integral disso aqui. Lembrando que a raiz de x é x elevado a meio. Então, eu tenho que buscar alguma coisa que, quando eu derivo, vira meio. Isso aqui é a simples regra do tombo também, porque se eu colocar 3 meios aqui, quando eu tombar esse meu expoente, vai ficar 3 meios menos 1, então a gente vai chegar em meio. Para equilibrar as coisas e tirar o expoente, a gente só tem que dividir por 3 e multiplicar por 2. Isso aqui eu conheço. Então, a pergunta é, como eu saio disso aqui, que está uma função, uma expressão grande, para chegar até em uma variável só? A gente já sabe. Então, primeiro ponto, vamos colocar aqui, primeiro ponto, substituir a expressão. Segundo ponto, derivar os dois lados. E o último ponto que a gente tem que fazer, praticar antes de aplicar essa integral de fato, é mudar os limites de integração, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, substituir. Vamos chamar o nosso coleguinha u
Quem que vai ser o meu u? Meu u vai ser toda aquela expressão que eu desconheço, porque eu quero tornar isso uma expressão de uma variável só. Então, isso aqui, o meu u virou 2x menos 1. Primeiro passo, então, descobrimos quem vai ser o meu u. Maravilha. O segundo passo é lidar com esse dx que ficou para trás. Como que eu faço isso? Eu derivo os dois lados dessa minha nova equação aqui. Certo? Então, se eu aplicar a derivada dos dois lados, a derivada de u é du, que é igual. 1 é uma constante, o que ele vai fazer é sumir, virar zero. E quando eu derivar isso aqui, derivada de x é dx, só que tem um 2 multiplicando aqui. Então, isso aqui vai ficar 2dx. Certo? Aqui a gente tem que se atentar para mais um detalhe. Nós queremos dx, mas o que apareceu aqui na nossa nova igualdade é 2dx. E a gente não quer isso, a gente quer dx. Então, para equilibrar aqui, para tirar esse 2 junto do dx, a gente vai dividir por 2 os dois lados. Isso aqui vai me dar du dividido por 2 é igual a dx. Então, chegamos aqui ao nosso segundo passo. Muito bem. O nosso terceiro passo é mudar o limite de integração. Então, o limite de integração ele diz respeito àquela variável que a gente está abordando. Então, se aqui a gente está abordando x, o que a gente vai ter que substituir aqui é x. Então, u é igual duas vezes, vamos por baixo primeiro, aqui a gente troca x pelo limite, que é meio, menos 1. Tudo que a gente fez é aplicar essa igualdade aqui. Isso aqui vai me dar que o u é igual, 2 que multiplica meio, isso vai dar 1. 1 menos 1, que é igual a 0. Achamos o limite de baixo. Agora a gente vai aplicar com o limite de cima. Então, u é igual, 2 que multiplica, em vez de x eu coloco o limite de cima, que é 1 menos 1. Isso aqui vai implicar que u é igual, 2 que multiplica 1 dá 2, 2 menos 1. Isso aqui vai virar 1. Terceiro passo, pronto, a gente já está munido de tudo que precisamos para montar a nossa integral. Então, vamos só copiar a integral aqui. O que a gente quer é uma integral que vai de meio a 1 de raiz de 2x menos 1 dx. Mas agora a gente tem uma outra variável no pedaço. Isso aqui a gente quer uma integral de raiz de u, que vai aqui os limites, certo? Então, a gente fez o de baixo primeiro, isso aqui é 0, e o de cima por último, isso aqui é 1. Aqui o que a gente coloca é o que vem no lugar do dx. O que vem no lugar do dx? Dx é igual a du dividido por 2. Então, isso aqui é... A gente também pode colocar como uma multiplicação, então, meio que multiplica, todo mundo multiplicando, du. Toda constante que estiver multiplicando aqui dentro, a gente pode tirar para fora da nossa querida integral. Isso aqui, então, vai ser igual a meio, que multiplica a integral de 0 a 1 de raiz de u, du. E agora sim, a gente está livre de qualquer constante ali dentro, já pode trabalhar. A gente já viu que quando a gente tem uma variável só dentro da minha integral, dentro da raiz, a integral disso, o que pode ser? U elevado a 3 meios, muito bem, dividido pelo inverso do expoente. Então, aqui é 3 e aqui é 2. Muito bem, essa é a nossa integral. Então, vamos substituir lá em cima, igual aqui, para continuar, meio que multiplica a integral de 0 a 1 de raiz de u du é igual meio, porque o meio está fora, nada muda, né? A nossa nova função, que é u elevado... Aí, só para quem está com alguma confusão sobre esse expoente, a gente pode escrever ele de outra forma. Por quê? Porque u elevado a 3 meios é a mesma coisa que raiz quadrada de u elevado a 3, que também pode ser escrito como u raiz de u. Então, vamos escrever como u raiz de u para ficar até mais bonitinho. U raiz
de u dividido por 3 multiplicado por 2 aqui. E a gente vai analisar isso aí de 0 a 1. Portanto, o meio ele fica aqui fora, né, multiplicando todo mundo depois só no final, que a gente fizer todo o nosso processo, porque ele é uma constante que a gente tirou. Pela definição de integral, o que a gente faz é calcular esse menos esse, substituindo u. Então, vamos lá. Com 1 agora a gente tem que é 2 vezes 1 vezes raiz de 1 dividido por 3 menos. Agora, o outro limite, a gente tem 2 vezes 0 vezes raiz de 0, tudo isso dividido por 3. Esse aqui vai ser o resultado da nossa integral. Bom, está tudo multiplicando por 0 aqui, isso aqui vira 0, a gente não precisa contar com ele. Então, no final das contas, a gente tem meio que multiplica, raiz de 1 é o próprio 1, 1 que multiplica 1, aqui a gente tem 1, 2 vezes 1 é o próprio 2, então isso aqui multiplica, lá dentro fica 2/3. Com essa multiplicação de frações, o que a gente tem aqui é um 2 embaixo, um 2 em cima. No final da conta, o nosso resultado é 1/3. Então, a integral de qual que era? O limite é meio e 1. Meio e 1 de raiz quadrada de 2x menos 1 dx é exatamente igual a 1/3. Muito bem, viu que seguiu aquela receitinha, aqueles 3 passos e calculou com calma a partir daí, a gente chega no nosso resultado. É isso que você precisa fazer. Siga o passo a passo, aqueles 3 passos essenciais, e a partir daí faça as continhas com cuidado, que a gente vai chegar no resultado. O último exercício para a gente fechar, que a gente tem aqui então, é uma integral de e elevado a 3x. Bom, eu não sei qual que é a função que quando eu derivo dá e elevado a 3x. Em relação a isso, o que eu conheço é o e elevado a x. Por quê? O e elevado a x, eu sei que quando eu derivo isso aqui, o que eu recebo é um próprio e elevado a x, certo? Dá para fazer de outro modo? Dá usando logaritmo. Usando a propriedade do logaritmo, a gente chegaria em alguma coisa que dá para fazer derivada também. Mas trabalhar com logaritmo é um pouquinho complicado e, na maioria das vezes, ninguém gosta de trabalhar com logaritmo. Bom, certo. Esse eu não consigo resolver, mas se por acaso o expoente do meu e for uma variável só, uma incógnita só, eu consigo resolver. Então, o que a gente vai fazer? Transformar ela em uma variável só. O que a gente tem aqui no primeiro passo é substituir. Segundo passo, derivar os dois lados. E por último, a gente tem limites de integração. Vamos seguir os nossos passos. Primeiro passo, substituir. Então, a gente vai chamar o u aqui para nos auxiliar. O meu u ele vai ser chamado de 3x. Muito bem, fizemos o primeiro passo aqui. Segundo passo, eu preciso derivar esses dois lados. Opa, a gente até esqueceu aqui no exercício. Tem um dx aqui, né? É importante deixar o dx, porque senão a integral não funciona. Bom, o segundo passo é trabalhar esse dx aqui, que a gente tinha esquecido dele. Esse dx vai precisar virar du, porque a gente quer trabalhar a integral em função de u. O que a gente faz? Deriva esses dois lados dessa equação aqui. Então, a derivada de u é du, então du é igual. Derivada de x é dx também, mas tem o 3 multiplicando. Então, isso aqui fica 3dx. Igual no exercício anterior, o que a gente recebeu é 3dx e o que a gente quer é apenas dx. Então, para deixar como a gente quer, dx é igual, o 3 passa dividindo. Então, du dividido por 3. Derivamos dois lados. Agora, o que a gente vai buscar é mudar os limites de integração. Aqui embaixo, primeiro, a gente vai fazer aqui u é igual 3 que multiplica o limite de baixo, que é 1, 0. Portanto, o u ali embaixo vai ser 0. Muito bem. E o u
lá em cima é igual a 3, que multiplica o limite lá de cima é 1, então meu u ele só pode ser 3. Então, a gente tem aqui tudo o que precisamos para, então, resolver a nossa integral. Então, vamos lá. O que a gente tinha antes é a integral de 0 a 1 de e elevado a 3x dx. O que a gente passa a ter agora é a integral, aqui eu fiz primeiro o embaixo e depois em cima, então tem que lembrar dessa parte, embaixo e o 3 aqui, de e elevado a u. Importante também, aqui a gente não tem apenas du, a gente tem que multiplica, lógico, 1/3 multiplicado du. Porque 1/3 que multiplica du, fica du sobre 3. Muito bem, igual no que a gente teve no exercício anterior, a gente tem 1/3 aqui que é uma constante e a gente pode tirar ele para fora. Então, 1/3 que multiplica a integral de 0 a 3 de e elevado a u du. Agora a gente já sabe essa integral. Essa integral ela vai ser igual a 1/3 que vai multiplicar. Qual que é a minha função? Que quando eu derivo, eu fico com e elevado a uma incógnita, é o próprio e elevado a essa incógnita. Então, e elevado a u é o nosso cara com os limites de 0 a 3. Para resolver, então, a gente deixa 1/3 aqui descansando, porque ele é a constante que multiplica tudo. Abre colchetes. Primeiro a gente substitui o u usando o primeiro limite, o limite lá de cima, menos o limite lá de baixo. Então, o que a gente tem aqui é e elevado a 3 menos, entre parênteses, para não dar uma confusão, e elevado a 0. Muito bem, então aqui a gente tem 1/3 que multiplica elevado a 3, é o próprio elevado a 3, não tem o que a gente resolver aqui, elevado a 3. Menos elevado a 0, todo aquele número elevado a 0 é 1. Então, a gente chega à nossa resposta. A integral de 0 a 1 de e elevado a 3x dx e elevado a 3x menos 1, isso dividido por 3. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, acompanha as redes sociais. Se tem alguma dúvida, alguma dica, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.